E aí pessoal, beleza? Chegamos então ao nosso último módulo do nosso treinamento sobre o plano pontual veículos, e nesse módulo a gente, conforme combinamos lá no módulo introdutório, a gente vai abordar as principais dúvidas que surgiram desde a concepção do produto até esse momento. Mas para isso eu pedi ajuda para o nosso produtor, que acompanhou a gente em toda essa jornada, para que ele selecionasse aquelas que ele consideravam as mais importantes para a gente trazer aqui para vocês. Beleza? E para fazer um negócio um pouco mais diferente do que a gente está acostumado, esse treinamento de hoje ele vai ser realizado em formato podcast, então eu espero que vocês gostem, então fique com a gente. Vamos lá, Daniel, manda aí. Bom, a primeira pergunta que eu selecionei aqui é uma que o pessoal tem perguntado bastante. Se o cliente entra em um grupo já em andamento, como fica a parcela furo? Excelente pergunta, começamos bem, quero ver se vai manter esse mesmo nível até o final do podcast. Mas vamos lá, para responder essa pergunta eu vou resgatar o que a gente viu lá no módulo 2, que são os dois tipos de aquisição de bem, por sorteio ou pela opção pontual, que nada mais é do que uma operação de crédito, tá pessoal? Então em ambos os casos, para retirar o bem, o cliente ele deve ter um número total de parcelas integrais pagas, que é o que a gente chamou lá atrás de regrinhas do Soma 12 ou Soma 24. Então caso o cliente vá retirar o bem, seja por contemplação ou pela operação de crédito, ele deve antecipar, né, caso ele não tenha 12 ou 24 parcelas pagas, ele deve antecipar um número total de parcelas para totalizar esse número 12 ou 24. Então, caso esse cliente tenha furo, ele poderá sim utilizar essas parcelas que inicialmente seriam destinadas para antecipação para quitar o furo, e aí, se sobrar, será de fato utilizado para antecipação. Agora aqui um ponto importante, que caso esse cliente ele já tenha atendido as regrinhas do Soma 12 ou do Soma 24, porque ele, por exemplo, esperou até a 12ª ou 24ª assembleia, ou ainda, caso essas antecipações que ele deveria fazer não cubram todo o furo, aí sim ele deve regularizar essa diferença com recursos próprios. Então, de uma maneira resumida, o cliente ele deve regularizar as parcelas furo no momento em que ele é contemplado ou no momento em que ele solicita a operação de crédito, seja com a própria antecipação das regrinhas do Soma 12 ou 24, ou se tiver alguma diferença, com recursos próprios. Ah, entendi. E aproveitando o tema de parcelas furo, tem uma outra pergunta que tem surgido bastante aqui também. Se o cliente ele entra a partir da 6ª assembleia no grupo, ele já pode solicitar a opção pontual, realizando aquelas antecipações de acordo com a regrinha da Soma 24? Mais uma pergunta excelente, hein? Mas já de bate-pronto a resposta é não. Então mesmo que o cliente ele entre na 6ª assembleia, ele tem que ter 6 parcelas pagas de forma consecutiva para poder solicitar a operação de crédito, conforme a gente falou lá no módulo 4 do nosso treinamento. Tá? Então essa é um dos pré-requisitos, tem outros, mas ele tem que no mínimo ter 6 parcelas pagas de forma consecutiva. O fato dele entrar lá na frente no grupo não diz nada a respeito desse critério, beleza? Por enquanto a gente tá indo bem, tem outras aí? Pergunta aqui é o que não falta, então vamos lá. Agora uma pergunta minha. Eu posso utilizar uma cota de consórcio para aquisição de 2 ou mais bens? Sim, pode sim, desde que os bens eles sejam adquiridos na mesma operação de crédito. Vale ressaltar que para identificar quais são os tipos de bem aceitos no plano pontual, é necessário identificar no regulamento do produto. Então, por exemplo, para o plano pontual automóveis, só serão aceitos veículos novos e seminovos, conforme constam no regulamento, e assim por diante. E utilizar 2 cotas de consórcio para comprar um único bem, pode? Tá, nesse caso não é possível, porque as cotas elas serão contempladas em momentos diferentes, Então, nesse caso, a gente teria um descasamento, entre o saldo, a correção do saldo devedor do banco com a correção ali das cartas de crédito do consórcio, tá? Então, por isso não é possível a gente comprar um único bem com 2 cotas de consórcio. Ah, entendi. Tenho mais outras aqui, pode continuar? Claro, manda aí. Então tá. E quais os tipos de negociação que o cliente pode fazer ao longo do produto? Tá, interessante essa pergunta também, Então vamos lá. Antes de solicitar a operação de crédito, o cliente ele pode realizar todos os tipos de negociação que ele está acostumado em um grupo convencional, como diluição, rateio, prorrogação de parcelas, aumento ou redução de crédito, transferência e até cancelamento da cota. O que a gente orienta aqui é de que, caso o cliente faça algum tipo de negociação, ele poderá sim ter sua análise de crédito prejudicada, o que pode atrasar então a retirada desse bem do cliente, uma vez que o comportamento de pagamento dele no produto é fundamental para a nossa análise de crédito. Então, o cliente ciente disso, sim, ele pode fazer as negociações que eu falei agora há pouco. Agora, depois da solicitação da operação de crédito, ou seja, depois que o cliente ele já aderiu à opção pontual, aí ele não é permitido nenhum tipo de negociação conforme consta no regulamento do produto que ele assina. Tá? Nesse caso, se porventura o cliente descumpre alguma dessas regrinhas, ele poderá então ter o seu contrato com o Banco Rodobens impactuado, conforme a gente falou no módulo 4, e as consequências disso estão no módulo 5.
Entendi, ficou claro agora. Então, para fechar, a gente falou bastante da operação de crédito, mas como é que o cliente solicita essa operação? Bom, primeiramente é importante reforçar, né, que para solicitar a operação de crédito, o cliente ele deve atender as regrinhas que a gente destacou lá no módulo 4 do nosso treinamento. E aí, tendo ciência disso, aí sim ele pode solicitar a opção pontual pelo próprio Credita, que já é o sistema que ele está acostumado no consórcio, tá? Então, para isso, o cliente lá no Credita, ele inicia com seu login e senha, clica em iniciar um novo processo, que vai ficar no canto superior direito da tela, e em seguida ele clica novamente, mas na opção solicitar a opção pontual. A partir daí, o cliente ele entra numa esteira onde ele vai passar por 4 etapas, né? Sendo a primeira, análise de requisitos, que é onde a gente vai checar se o cliente atende as regrinhas do produto. Ao ser aprovado, ele vai passar por uma análise de crédito, onde a gente vai fazer a análise de crédito e a vistoria, caso ele queira comprar um veículo seminovo. Em seguida, sendo aprovado na análise de crédito, tendo uma vistoria ok, ele vai para a etapa de antecipação de parcelas, que é onde a gente vai avaliar se ele atende a regrinha do Soma 24 ou não. Então, caso ele não atenda, aí a gente manda um boleto para esse cliente, sinalizando o número de parcelas que ele deve regularizar. E aí, por fim, a gente entra, né? O cliente entra na etapa de formalização, que é onde ele assina todos os contratos referentes à operação de crédito. Beleza? Mais algum ponto, Daniel? Não, essas foram as principais dúvidas. Mas vale reforçar que a gente vai deixar aqui no anexo um material mais completo de perguntas e respostas e um material com passo a passo de como solicitar a opção pontual no sistema Credita, certo? Bem lembrado. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, acessem o material que a gente vai deixar em anexo, conforme o Daniel falou, e se preciso, revisitem quantas vezes acharem necessário os módulos anteriores. Então, obrigado pela participação, espero que tenham gostado desse podcast, espero que tenham gostado desse treinamento como um todo e até na próxima oportunidade. Valeu!